Você já tentou deletar a saudade apertando um botão? Olha, essa é uma frase muito forte, né? Fica ecoando na cabeça da gente por um bom tempo. Fica mesmo. E é exatamente com essa citação, que consegue ser meio melancólica e inusitada ao mesmo tempo, que a gente abre a nossa análise profunda de hoje. Um mergulho que promete bastante coisa interessante. Com certeza. Hoje nós vamos explorar as páginas de Daqui Não Saio, Daqui Ninguém Me Tira. É uma obra escrita pelo Juídson Campos e publicada pela editora Wiclap. O livro é classificado como um romance tecnológico. E, só essa categorização já traz uma contradição bem curiosa para a mesa. É um paradoxo, no mínimo. E para quem acompanha as nossas investigações e aprecia histórias sobre esse atrito entre o mundo analógico e o digital, o material de hoje oferece um campo vasto para discussão. Sim, e antes mesmo da gente passar para o enredo, a própria identidade visual do livro já carrega um peso temático enorme. A arte da capa é uma fusão muito peculiar. Bem fora do comum. Muito. A gente tem uma estrutura de design feita no Canva que abriga um desenho extremamente orgânico de um caracol. E esse caracol foi feito em crayon, sabe aquele giz de cera clássico? Pelo Renato Villanova. Sendo uma peça do acervo original do próprio autor do livro. Isso. E para completar toda essa mistura, tem uma ilustração que foi gerada pela inteligência artificial Gemini. Tem uma metalinguagem excelente nesse ponto. Existe uma ironia muito fina em utilizar uma inteligência artificial de ponta para ajudar a ilustrar a história de um homem que nutre uma desconfiança absurda por computadores. Uma desconfiança profunda. Exato. E isso já estabelece a nossa missão nessa exploração. Nós vamos analisar a trajetória de um protagonista que é um verdadeiro bicho do mato. Alguém com raízes firmemente fincadas na terra, mas que se vê obrigado a tentar domar o que ele mesmo enxerga como uma fera moderna, que é o computador. E não é por hobby, né? Não mesmo. Ele não tenta aprender informática por curiosidade, mas por uma necessidade urgente. Ele precisa provar a inocência dele perante a lei e, no processo, tentar salvar as próprias memórias da extinção. Certo. Vamos desempacotar isso com calma. A gente precisa apresentar o herói dessa história. O grande Timbó. Ele mesmo. O Timbó Santero. E há um detalhe sobre a identidade dele que dita muito do temperamento que ele tem. É uma teimosia monumental em relação à grafia do próprio nome. Ele não arreda o pé. De jeito nenhum. O Timbó insiste incansavelmente que o nome é escrito sem acento pontiagudo no T, só no Bó. Ele rejeita completamente a lógica fonética que todo mundo ao redor dele tenta aplicar. E a grande ironia dessa situação é quem acaba sendo o único aliado dele nessa briga ortográfica. É fantástico. É exatamente o corretor ortográfico do computador. Pois é. As pessoas da convivência teimam em escrever o nome de um jeito, baseadas na fala. Mas a máquina, com aquela lógica fria e estéril dela, acaba validando a identidade desse homem rústico. É uma inversão de expectativas muito inteligente. O que é fascinante aqui é o pano de fundo que forjou essa personalidade tão resistente à mudança. O Timbó nasceu e cresceu num lugarejo muito isolado chamado Urucutá. Bem no interior. Sim. E para compreendermos o que Urucutá representa, podemos observar uma das ilustrações internas da obra. A imagem retrata o Timbó como um homem do campo, de barbas, usando suspensórios, acomodado numa cadeira de madeira rudimentar. Bem a imagem clássica do caipira. Exatamente. Ele está diante de uma mesa simples, digitando num computador antigo, daqueles de tubo, sabe? E ao lado do teclado repousa um caderno com um caracol em cima. Essa composição visual captura a essência do tempo em Urucutá. É um tempo que corre em outra marcha, não é? Precisamente. O tempo das ideias lá não é medido em megabytes por segundo ou na taxa de atualização de uma tela. É um tempo ditado por uma santa paciência. A paciência quase contemplativa de esperar uma lesma atravessar a folha úmida de um caderno de rascunho. Nossa, é muito poético isso. É um ritmo de vida orgânico que a modernidade praticamente extinguiu. É focado na observação e não na produtividade imediata. E o choque cultural atinge níveis hilários e até preocupantes quando esse homem de tempo lento colide com a velocidade da tecnologia.
Porque a dificuldade do Timbó não é apenas cognitiva, ela se manifesta fisicamente. Tem reações corporais mesmo. Tem. Ele sofre palpitações reais ao lidar com a internet. O coração dispara, ele se vê brigando contra sinais invisíveis de satélite, como se fossem assombrações. E a batalha mais ferrenha que ele trava é justamente contra o corretor ortográfico. Aquele mesmo corretor que acertou o nome dele inicialmente. Esse mesmo. Porque agora a ferramenta insiste em sublinhar todas as expressões tipicamente caipiras dele. O vocabulário regional com aquelas irritantes ondas vermelhas. Que dá uma agonia de ver. Dá muita agonia. É como se a máquina não estivesse apenas corrigindo a gramática, mas tentando higienizar a alma do cara, sabe? É uma observação muito pertinente. O corretor ortográfico atua como um agente homogeneizador. Ele exige um padrão urbano e acadêmico e acaba rejeitando a tradição oral. Sim. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica claro que o conflito do Timbó transcende a máquina. Ele está em conflito com a urbanização desenfreada e a desconexão com o mundo natural. A obra traz outra ilustração muito simbólica que divide esses dois mundos de forma drástica. Aquela da cidade e da floresta. Isso. Do lado esquerdo, a gente observa uma metrópole caótica, com arranha-céus expelindo fumaça, um trânsito paralisado, poluição visual e pessoas espremidas nas ruas. O caos urbano total. E à direita, separados por uma linha imaginária, vemos uma floresta intocada, árvores majestosas, um rio calmo e animais descansando. Esse é o mapa do abismo que o Timbó precisa cruzar quando é forçado a deixar a realidade dele. E a forma como ele cruza esse abismo é quase um épico às avessas. O Timbó abandona a letargia pacífica de Urucutá e caminha a pé até uma cidadezinha próxima chamada Mojipirim. De lá, ele embarca num trem cujo destino é uma cidade grande, ironicamente batizada de Metrópolis. Ele sai do casulo direto para o moedor de carne urbano. Direto para o moedor. E o incidente que engatilha toda a trama acontece logo na chegada. O Timbó entra num boteco, que é um ambiente que já soa agressivo para ele, para tomar um simples café. Na hora do pagamento, um malandro local, conhecido pela alcunha de Barba de Bode, arranca a carteira das mãos dele. O que nos leva à reação imediata do protagonista, que é perfeitamente coerente com a origem dele. Exato. Operando sob a lógica rústica de Urucutá, onde um problema se resolve na sola da bota e na corrida, o Timbó sai em disparada atrás do ladrão pelas ruas da cidade grande. E aqui vemos como os espaços urbanos frequentemente criminalizam ou interpretam de forma muito errada a lógica rural. Com certeza. Na confusão da perseguição, as autoridades chegam e fazem uma leitura completamente equivocada da cena. O resultado é que o próprio Timbó acaba algemado, atirado no camburão da polícia e levado preso. Ele é confundido com o ladrão que iniciou a confusão. Sim, confundido com o larápio do boteco. É uma injustiça colossal, nascida de um simples mal-entendido de códigos de conduta. Sem dúvida. E essa prisão injusta é a engrenagem que move toda a narrativa. O Timbó não senta na frente daquele computador antigo por lazer. Ele enfrenta as palpitações e os sublinhados vermelhos para relatar de forma retroativa os incidentes da vida dele. Para registrar tudo. Isso. O livro se apresenta como o grande depoimento de defesa dele. É fascinante notar como o uso da tecnologia aqui serve para preservar uma história analógica que a própria modernidade ameaça apagar. Falando sobre esse processo de depoimento, tem uma passagem que merece muito destaque. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Nós somos levados para a cena dentro da delegacia logo após a prisão. Ah, essa parte é muito boa. É demais. Imagina o cenário, o Timbó acuado frente a frente com o escrivão de polícia estressado. O puro suco da impaciência burocrática de uma cidade grande. A interação entre eles é muito tensa e cômica ao mesmo tempo. Mas o peso dessa cena vem da bagagem do nosso herói. O trauma que ele carrega. Ele carrega um pânico histórico, um trauma genuíno de profissionais de cartórios e delegacias. Um trauma que, vale ressaltar, não é um mero capricho, né? Ele tem raízes num evento muito específico do passado de Urucutá. A burocracia, quando chega ao interior, muitas vezes, faz isso de forma bem claudicante.
totalmente sem jeito. A história que justifica esse medo envolve o falecimento de uma parente do Timbó, a dona Clermilde. A família precisou de um escrivão local para emitir o atestado de óbito e cumprir as exigências legais. O problema é que o profissional encarregado registrou a causa da morte no documento oficial como uma doença chamada Sibirá. Apenas o som dessa palavra já carrega um peso macabro. A família inteira entrou em pânico. Eles ficaram meses acreditando que a dona Clemildes tinha sido levada por um mal terrível, contagioso e desconhecido. A tal da Sibirá. E o mais revelador dessa situação é como uma comunidade inteira se dobra perante o documento oficial. Se está escrito no papel, timbrado pelo escrivão, se torna uma verdade absoluta, mesmo que não faça sentido médico nenhum. É o poder da burocracia operando no vácuo de informação. É assustador quando a gente pensa nisso. Até que a farsa cai por terra num fatídico jantar de família. O finado Antão, um homem mais velho e descrito como extremamente rigoroso, ele perde a paciência com o luto desinformado. Ele não aguenta mais. Ele bate na mesa e atesta que Sibirá não era doença de jeito nenhum. A discussão só é pacificada quando a mãe do Timbó, que era a única professora do povoado, analisa a palavra. E dá o veredito dela. O veredito gramatical. O escrivão do cartório não fez um diagnóstico médico. Ele simplesmente tinha uma audição ruim e um conhecimento gramatical pior ainda. Ele ouviu o médico dizer que a paciente ia se virar no sentido de que o quadro ia se complicar e registrou no documento o verbo no infinitivo com a grafia incorreta tudo junto. Essa anedota da doença Sibirá é um retrato excelente das falhas de comunicação entre a máquina burocrática e o cidadão comum. O erro crasso de um funcionário de cartório inventou uma patologia mortal do nada. Fica evidente porque o Timbó olha para o escrivão da delegacia em Metrópolis com tanto terror. Faz todo sentido. Para ele, essas pessoas têm o poder de alterar a realidade com uma simples caneta. E conforme ele vai registrando essas memórias no computador, nós percebemos que o objetivo é justamente blindar a própria realidade contra as distorções que a cidade tenta impor. E nesse processo de blindagem de memórias, as histórias vão surgindo em cascata. O Timbó começa a resgatar causos que são o extremo oposto da rigidez de um cartório. Tem um momento da narrativa envolvendo o Padrinho Chicão, que é o caos rústico em sua forma mais pura. Essa passagem é maravilhosa. É um contraste brilhante com a frieza de Metrópolis. É de uma imprevisibilidade total. A história conta a épica tentativa de curar uma febre no Padrinho Chicão. O homem ardia em febre, delirando na cama. O tratamento escolhido pela família. Um supositório de purgante. Mas a descrição aponta que não era um tamanho convencional, era algo assustador. Fora do padrão, né? Muito fora do padrão. O Padrinho Chicão, no meio do delírio, ele abre os olhos, vê o tamanho do remédio e recupera a consciência por puro instinto de sobrevivência. Ele pula da cama, segurando os fundilhos da calça e começa a correr alucinadamente pela casa, gritando a plenos pulmões a frase: "Comigo não, Juvenal." A riqueza dessa memória está justamente na espontaneidade. É a tradição oral sendo passada adiante com todo o seu absurdo pitoresco. E o pandemônio se instaura na casa. É gente correndo, cadeira voando. No auge do desespero para conter o padrinho, alguém decide aplicar um calmante, só que a mira falha de maneira espetacular. A seringa voa pelos ares, cruza o quarto, atravessa a janela aberta e vai cravar com precisão cirúrgica direto na orelha da pobre vaca mimosa que estava pastando tranquilamente do lado de fora. Humana. E é crucial entender a função dessas lembranças. A história da vaca mimosa e do purgante não está ali apenas para arrancar risos. Tem um propósito maior. Sim. É exatamente essa organicidade, essa falta de polimento, que representa a identidade caipira. São essas as histórias cheias de vida que o computador com aquelas ondas vermelhas tenta sublinhar como erradas. A máquina exige clareza e objetividade. As memórias de Urucutá oferecem caos, humor e muita humanidade. A pura vida real, sem filtro. Isso levanta uma questão importante sobre a estrutura da trama. Por mais que essas lembranças nos prendam pela comédia, o Timbó carrega um fardo muito mais pesado nas costas do que apenas relatar causos para sair da prisão. O enredo avança sob uma missão bem séria.
A busca pela madrinha. Exato. Ele está numa busca angustiante pelo paradeiro da madrinha dele, a Olga. A obra revela que a Olga fugiu do próprio marido após descobrir o que não devia. E essa frase vaga injeta uma atmosfera de suspense muito forte no romance. Deixa todo mundo curioso, e a busca por respostas sobre a madrinha permite ver o protagonista sob uma nova luz. O Timbó pode ser avesso à tecnologia digital, mas ele passa longe de ser ignorante. Ele domina o mundo material com uma engenhosidade impressionante. Uma inteligência prática incrível. Tem um trecho muito simbólico, onde ele precisa consertar o catavento do chalé dele, isolado lá no meio da mata. Para fazer a engrenagem rústica funcionar, sabe o que ele faz? Ele faz uma canibalização tecnológica. Exatamente. Ele desmonta equipamentos eletrônicos modernos, tira peças de suporte de eletrônicos e adapta para fazer funcionar o catavento. É uma cena de engenharia analógica fantástica. Ele pega a tecnologia que o assusta e a subordina para servir às necessidades de uma máquina mais simples, movida pelo vento. É uma inversão de poder. Ele subordina a modernidade à vida rural. É o homem domando a máquina no sentido mais literal da coisa. E o desenvolvimento narrativo amarra essa ação prática ao mistério principal. É durante esse concerto no chalé, mexendo nas velharias, que o Timbó abre um baú antigo que pertencia ao padrinho Chicão. E dentro dele ele encontra um documento velho. O grande mistério do documento. Um papel que, pelas circunstâncias, estava claramente escondido de propósito. É uma descoberta que poderia mudar os rumos da busca pela Olga. Mas a genialidade da narrativa mora nos tropeços cotidianos. Num roteiro tradicional de filme de Hollywood, ele leria o documento na hora e a música de suspense ia tocar. Mas o Timbó é interrompido pela urgência da vida prática. Com pressa, ele simplesmente enfoca o documento no bolso da camisa e esquece dele temporariamente. Uma coisa que qualquer um faria na pressa. É muito real. E a pressa dele tem um motivo muito nobre. Ele estava finalizando a instalação elétrica necessária para ligar o computador da Rosália. A introdução da Rosália traz um contrapeso emocional muito forte para a história. Ela é apresentada como uma mulher bela, inteligente e, acima de tudo, dona de uma paciência admirável. Tem que ter paciência de sobra para lidar com a teimosia dele, vamos combinar. Com certeza. Mas o papel dela vai muito além da tolerância. A Rosália não tenta corrigir o Timbó ou apagar as origens dele. Pelo contrário, ela atua como uma ponte, segura entre o mundo rural de Urucutá e a selva de pixels do computador. É ela quem guia ele nesse novo mundo. É ela quem senta ao lado dele e ensina a decifrar as telas modernas. Tem uma passagem adorável onde ele se refere aos textos no monitor como letras luminosas. Letras luminosas é uma definição quase poética para algo tão banal para a gente hoje em dia. A Rosália estende a mão para esse bicho do mato e oferece a ferramenta para que ele possa se defender do sistema. E é um detalhe formidável sobre a publicação da Wiclap, o respeito aos mistérios propostos. Sem entregar o jogo rápido. Exato! O material que analisamos hoje se recusa a entregar respostas fáceis. Não há spoiler sobre o conteúdo daquele documento misterioso encontrado no baú, não se revela o destino final da madrinha Olga e também não há garantia sobre os desdobramentos da relação com a Rosália. Fica tudo no ar, de um jeito bom. A proposta é convidar quem lê a participar dessa jornada tateante junto com o personagem. Então, o que tudo isso significa no panorama geral da nossa discussão? Diante desse choque cultural super agressivo, onde a cidade grande exige pressa e a modernidade exige conexão constante, a resposta do Timbó não é a submissão silenciosa. A melhor saída é fincar os pés no chão de suas origens e avisar: daqui não saio, daqui ninguém me tira. É a síntese perfeita do título. A mensagem não é uma ode contra o progresso tecnológico. Trata-se de um manifesto sobre não permitir que esse progresso apague quem somos de verdade. O Timbó nos mostra que é possível aprender a ler as letras luminosas, é possível usar a máquina, desde que a gente não perca a capacidade de valorizar o tempo de uma lesma atravessando uma folha de papel. É um equilíbrio bem difícil, mas super necessário. A tecnologia deve ser uma ferramenta de preservação e não de apagamento. E pegando carona nessa reflexão tão pertinente, vale a pena a gente fechar a nossa exploração com uma provocação,
voltada para nossa própria realidade atual. E qual seria o paralelo que a gente pode traçar? Pensemos no seguinte: nós estamos vivendo numa era em que até mesmo as ilustrações da capa de um livro sobre um caipira, avesso a computadores, contam com o apoio de uma inteligência artificial. Sim, o que é bem irônico. Quantas histórias incrivelmente humanas, cheias de humor, tragédias burocráticas e causos absurdos. Essas histórias de tantos timbós e donas Clemildes espalhados pelos interiores e bordas do mundo moderno, quantas delas estão evaporando no ar neste exato momento? É de se pensar. Estão se perdendo simplesmente porque talvez não haja mais pessoas dispostas ou com paciência suficiente para decifrar aquelas velhas letras não luminosas de um caderno de papel guardado no fundo de uma gaveta. Essa é uma questão que mexe profundamente com a nossa responsabilidade sobre a memória. É um excelente convite para olharmos ao redor e escutarmos as histórias das gerações anteriores, sabe? Antes que elas sejam deletadas sem que ninguém sequer precise apertar um botão. Exatamente. Analisar as camadas de daqui não saio, daqui ninguém me tira, foi uma experiência riquíssima. Foi uma investigação que viajou do passado analógico de Urucutá até a urgência digital de Metrópolis. Agradecemos imensamente a quem nos acompanhou em mais este mergulho profundo pelas páginas e reflexões da obra. Até a nossa próxima exploração.